D no organismo. Doutor, agora a piscina, né? Nos últimos dias a gente se assustou com o número de casos de crianças que morreram em piscinas e, assim, não é porque morreram afogadas porque não sabiam nadar, né? Morreram afogadas porque havia ali um problema no ralo, na sucção da piscina e que deixa, claro, os pais muito preocupados, né? O que fazer? O que fazer? Boa pergunta. Então, em primeiro lugar, isso é uma questão complexa, afogamento, decapitação, perda de membro de braço, eventualmente membro inferior em piscina, é uma coisa absolutamente imperdoável na minha concepção de pediatra, de médico, de cidadão. Nessa situação há um crime, ou um crime por ação ou um crime por omissão, certo? Vamos pelos crimes por ação. Então, se você é um administrador de uma piscina, isso vale para as piscinas domésticas, que o administrador é você mesmo, né, Rita? Ou para uma piscina pública de um clube, que o administrador é o clube, esse clube tem um presidente, um vice-presidente de esportes, por exemplo, eles são os responsáveis pela qualidade dessa piscina. Qualidade de cloro, essa água não pode ter, por exemplo, coliformes fecais numa quantidade X, tem que ter uma limpeza de poluentes, você não pode ter, por exemplo, 1 ou 2 ralos por piscina, você tem que ter um monte de pequenos ralos, as piscinas modernas são assim. Por quê? Porque aí você distribui a pressão de sucção, certo? Agora, você tem um por piscina só, como principalmente as piscinas mais antigas, a quantidade de vácuo que se cria é muito grande e pode haver um acidente. Então, agora vamos para outra ponta, né? Uma criança nunca pode ficar sozinha numa piscina. A criança tem que ficar com um cuidador, que pode ser um irmão mais velho, acima de 16 anos, que pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um tio, alguém que cuida e se responsabiliza por essa criança. Então, se essas duas condições se complementassem de uma maneira completa, o índice de acidentes cairia muito. E uma terceira condição, né? Ensinar a criança a evitar os lugares de sucção. Por incrível que pareça, a criança vai para esses lugares porque ela gosta daquele efeito de massagem, né? Colocar a mão. De colocar a mão para ver o que acontece e tudo. Então, a educação continuada das crianças também é super importante. Então, educar o seu filho, se responsabilizar para fazer uma piscina com uma condição adequada, né? E, em terceiro lugar, ter um adulto responsável olhando a criança, essas 3 coisas em conjunto diminuiriam muito os infelizes acidentes que a gente, infelizmente, tem ouvido falar com uma frequência enorme nos últimos dias. A gente vai conversar agora sobre isso com a repórter Kit Vilas Boas. Ela está com a Odeli Souza, que é a mãe da Flávia, que é um caso como esse que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, mas é um caso que já completou 16 anos. E a Kit vai conversar com essa mãe e vai contar pra gente o que foi que aconteceu. Kit, é com você. Boa tarde, Rita. Boa tarde para o doutor que está aí no estúdio, pediatra. Eu estou aqui com a Odeli. Em 98, a Flávia, que é filha dela, teve os cabelos sugados pelo ralo de uma piscina, onde elas moravam, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. E desde então, a Flávia entrou em coma irreversível. O acidente ocorreu por conta de uma mudança inadequada na bomba de sucção da piscina. E quem vai contar essa história para a gente é a Odeli. Boa tarde, Odeli. Boa tarde. Em 1998, quando minha filha tinha 10 anos de idade, ela, ao nadar da piscina do prédio, do condomínio onde nós morávamos, no bairro de Moema, São Paulo, ela, ao se aproximar do ralo da piscina, ela teve os cabelos sugados e que ficaram emaranhados e Flávia se afogou. Desde então, ela está em coma. Isso já faz 16 anos. Hoje ela tem 26 anos. E a Flávia exige muitos cuidados de você. Você tem um home care em casa, né, para cuidar da sua filha. Realmente, uma situação desta é uma situação bastante complicada, que exige cuidados constantes 24 horas. É atenção constante. Odélia, eu gostaria que você fizesse um alerta para os pais que nos assistem agora, porque muitas vezes a culpa de um acidente desse tipo não é dos pais somente, né? Na verdade, é preciso que você coloque que nós temos tido acidentes devastadores nos últimos tempos. De dezembro para cá, tivemos 4 acidentes pelo mesmo motivo do acidente que deixou minha filha em coma. E então é preciso notar que antes desses acidentes recentes, a morte de crianças acontecia pelo menos uma morte por ano no Brasil causado por acidentes em piscinas e sucção de ralos. Infelizmente, de dezembro para cá já tivemos 4 casos, 3 deles fatais.
Então, é preciso que se coloque que, obviamente, os pais têm que estarem atentos, isso não, nenhum pai pode se distrair de cuidar dos seus filhos, porém, só a vigilância dos pais não é suficiente. É preciso que as piscinas sejam seguras para que as crianças não entrem nessas armadilhas como tem acontecido, porque uma piscina cujo sistema de sucção está funcionando de forma irregular, ela se transforma numa armadilha. Então, assim, pais atentos, porém, lugares seguros. Não é possível os pais checarem no próprio condomínio, por exemplo, se a bomba de sucção é adequada para aquele tipo de piscina, para os metros cúbicos, né, de água que tem naquele espaço, né, Odélia? É possível, sim. É possível porque o síndico ele tem que saber as condições dessa piscina, né? E são alguns itens importantes. Veja bem, as piscinas, para serem seguras, elas devem ter dispositivos de segurança que evitem a sucção dos ralos. Elas devem ter cerca de proteção para evitar que crianças menores tenham acesso à piscina. Portões autotravantes, porque se o adulto passa, o portão fica aberto, a criança pequena tem acesso à piscina e cai e se afoga. Já a criança maior, os acidentes têm ocorrido mais por uma questão de realmente a sucção dos ralos, que são acidentes devastadores. A sucção do ralo acontece principalmente porque aquele ralo, esse ralo não tem uma tampa anti-sucção. E muitas vezes também o ralo está com uma manutenção péssima. Tanto que um dos acidentes recentes, o ralo estava tão enferrujado que o garoto teve o braço sugado por aquele buraco. Então, é preciso que haja, primeiro, dispositivos de segurança que evitem a sucção dos ralos. É preciso que haja manutenção, é preciso que haja portões autotravantes. Ou seja, a segurança nas piscinas deve ser prioridade. E que não é, infelizmente. Odélia, você criou um blog para dar voz à sua filha, né? Eu gostaria que você falasse desse blog do serviço que ele vem prestando. Pois é. Em 2007, após fazer pesquisas, eu vi que esse tipo de acidente que deixou minha filha em coma e que continuou acontecendo pelo Brasil afora, era bastante comum. Então, eu criei um blog chamado Flávia Vivendo em Coma, onde eu alerto as pessoas, isso já faz 7 anos, alerto as pessoas para o perigo existente nos ralos de piscinas, dou dicas de segurança e publico acidentes com o objetivo de alertar as pessoas para esse tipo de perigo. E também, com a criação desse blog, tendo em vista o número grande de acidentes causados em piscinas e também pela sucção dos ralos, eu busquei uma lei federal para a segurança das piscinas. Federal por quê? Eu moro em São Paulo, minha filha se acidentou em São Paulo, mas eu vi que os acidentes ocorrem em várias partes do Brasil. Então, essa lei tem que ser federal. E como está a batalha pela aprovação dessa lei, Odélia? Olha que interessante. Quando foi em 2007, a partir da criação do blog, eu vi que começaram a surgir alguns projetos de lei para a segurança de piscinas. E um deles, datado de 2010, ele mencionava na justificativa o caso da minha menina. Então, eu fiz contato com esse político porque eu vi que o texto não mencionava a sucção dos ralos, o texto do projeto. Então, eu disse para ele, fiz um contato com ele, disse, o senhor me permite fazer um adendo? Uma lei de segurança de piscinas, ela tem que falar da sucção dos ralos. E aí ele me disse que já não estava mais com ele, que o projeto tinha passado para o relator da lei. Então, eu também fiz um contato com o relator da lei, que nos recebeu em Brasília em agosto de 2011, e eu fui a Brasília com 2 peritos em segurança de piscina, porque esse texto ele foi elaborado por mim, mas assessorada por 2 peritos em segurança de piscinas. Imagine que eu considero um texto tecnicamente muito bom, porque um dos peritos ele foi assessor da lei americana, ele foi assessor da lei colombiana. A lei colombiana é considerada a melhor lei de segurança de piscinas que existe no mundo, porque ela abrange todas as piscinas, inclusive as residenciais. Muito bem, esse político nos recebeu e nos prometeu que até dezembro daquele mesmo ano a lei seria votada, o que infelizmente não aconteceu. Portanto, hoje, com toda essa repercussão dos últimos acidentes, felizmente está havendo uma grande mobilização da mídia e eu tenho muita esperança de que isso faça com que a lei venha a ser aprovada. Porém, uma coisa importante colocar, a lei tem que ser seguida de uma fiscalização efetiva, assim como punição de locais onde eventualmente as suas piscinas estejam funcionando fora dos padrões de segurança, porque se tornam armadilhas submersas. Odélia, gostaria de agradecer muito por ter recebido a equipe do Terra aqui na sua casa. Muito obrigada. Rita, com você aí no estúdio.
Eu queria só fazer uma perguntinha para a Odeli. Primeiro, eu queria parabenizá-la por ser tão consciente, tão lutadora, tão batalhadora. Falar que eu já acompanhei o blog dela durante muito tempo. E eu queria saber se a Odeli entrou na justiça e se ela teve resultado nessa suposta ação judicial. Odeli, a Rita Lizauskas, nossa apresentadora, faz uma pergunta para você. Quer saber se você entrou na justiça, qual foi o resultado obtido, se você entrou com alguma ação judicial pela causa da sua filha. Essa pergunta é interessante porque eu acho que, em se constatando negligência, os pais dessas vítimas têm sim que processar os responsáveis. Eu entrei na justiça e foi verificado a situação de insegurança naquela piscina. E, infelizmente, a nossa justiça é bastante lenta, mas não há que se desistir. Após 12 anos, o condomínio foi 100% responsabilizado pelo acidente ocorrido com a minha filha. Portanto, eu sugiro que quem tiver um acidente, um filho vitimado por um acidente desse tipo, e se for constatado negligência, que na maioria das vezes que essa pessoa acione o local para que ele seja punido. Muito obrigada, Odeli. Rita? Obrigada, Kitty. Obrigada, Odeli. É importante isso que ela falou, né? Porque se há responsabilização, se foi provado que a culpa é do condomínio, tem que entrar na justiça mesmo, né? Para as pessoas sentirem no bolso o peso da irresponsabilidade. Quando começamos a conversar sobre o assunto, a primeira coisa que eu coloquei para você, a parte da responsabilidade civil daquela piscina. É uma piscina da casa de uma pessoa? É do proprietário da casa. É de um condomínio? É do síndico e do conselho. Todos os prédios têm por obrigação de eleger um síndico, um subsíndico, que assume na ausência ou na falta do primeiro, e um conselho. É um clube, tem presidente, tem vice-presidente de esportes ou diretor de esportes. Uma academia, tem dono da academia e o responsável técnico pela piscina. E por aí vai. Ou seja, a piscina não é uma entidade como o mar, por exemplo, que existe na natureza. E o mar, de quem que é a responsabilidade das normas de segurança, condição de temperatura, de tudo? É do poder público. Então, por exemplo, você está frequentando uma praia, não pode entrar porque tem água viva, ou fortes correntes, imprópria para o banho. Ou no Recife, que tem alerta de tubarões. Alerta de tubarão, ou seja, há uma responsabilidade civil sobre aquela área. Isso vale para qualquer coisa, não só para uma piscina. E eu acho que as pessoas têm que ficar alerta. Quando esses casos surgiram, até tem uma página no Facebook do meu condomínio, e eu coloquei uma reportagem e perguntei para o conselho, a gente sabe como é que está a nossa piscina? E hoje eles responderam, começamos um debate. Eu acho que o importante é a gente tirar a lição desse tipo de coisa. E uma lição, indo por essa linha, Rita, uma das lições que eu tiro, inclusive, da Odeli, que é extremamente articulada e inteligente, é o seguinte: o ideal seria que todos colocássemos touca antes de entrar na piscina. Isso que eu ia perguntar. Isso é uma coisa, eu sempre acompanhei o blog da Odeli e eu sabia desse caso da Flávia. E meu filho tem muito cabelo, então eu sempre me preocupei de colocar essa touca nele. É uma coisa que a gente pode fazer de segurança? Eu te faço uma pergunta. Teu filho vai fazer uma aula de natação, ou qualquer criança vai fazer uma aula de natação. Todos orientam para que se coloque a touca, o óculos, certo? E dependendo da idade, boias. Perfeito. Ou seja, não existe uma boa escolinha de natação que essas três normas não sejam respeitadas. A touca, o óculos, a boiazinha. Agora, você vai para uma piscina pública ou de condomínio, ou mesmo particular, a pessoa entra com o cabelo solto, quer dizer, está errado. Está errado. Se existisse, do ponto de vista de lei, uma lei que as pessoas tivessem que botar uma touca para entrar na piscina, acidentes como o da Flávia, infelizmente, não teriam ocorrido. Então não é excesso de zelo meu, estou correta? Lógico que não. Para proteger ele e os outros, né? Uhum. Porque às vezes eu ouço muito uma mãe que o filho, infelizmente, tem uma catapora, por exemplo, uma varicela, que demora 10 dias para recuperar. No 7º, 8º dia, o menino já está bom. Aí ela me liga. Doutor Marcelo, o Joãozinho pode ir na festa da prima? Falou, olha, ele não pode. Ah, mas ele está ótimo. Eu falo, mas eu sei, mas ele ainda passa catapora para toda a comunidade. Então as pessoas têm que ter uma ideia que piscina e praias são lugares onde você pode se acidentar, e esse exemplo triste é um grande alerta para toda a sociedade, e você pode também receber e passar doenças, né? Uhum. Então, se você tem, por exemplo, uma dermatose, um problema de pele ativo, você nunca deveria ir numa piscina pública, por exemplo.
Doutor, agora falando ainda de piscina, falando sobre natação, o senhor aconselha as mães que vão no teu consultório, levar as crianças lá, a colocar as crianças na natação a partir de que idade? Olha, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, o Talmud, né, que é o livro, interessante isso, o Talmud, que é o livro milenar da sabedoria judaica, diz o seguinte, você perdeu uma criança abaixo de 3 anos, infelizmente, num episódio de afogamento, não é acidente, é falta dos pais. Porque Deus colocou no mundo lagos, piscinas, rios, e é obrigação dos pais ensinar a criança a nadar. Eu acho que o Talmud judaico já dá a resposta para a pergunta da Rita. É obrigação dos pais ensinar uma criança a nadar. Depende muito do contexto da família. Por exemplo, se você tem uma piscina em casa ou no condomínio, o hábito de ir para a praia sempre, você tem que, obviamente, antecipar um pouquinho esse aprendizado. Talvez por volta dos 6 meses. Se você não tem esse hábito de uma maneira muito frequente, não frequenta muitos ambientes assim, por volta de 1 ano e 1 ano e meio, no máximo. A partir dessa idade, a criança tem que ser ensinada desde que haja possibilidade, e quando você, por exemplo, vive numa comunidade, existem escolas de natação públicas, existem os SESIs, procure dentro da sua prefeitura, da esfera da sua prefeitura, da Secretaria de Esportes do seu município, escolinhas de natação para que as crianças sejam ensinadas a se defender de um possível afogamento em situações até que fujam da nossa vontade. Doutor, criança dentro de casa é um perigo, né? Às vezes a gente está olhando, observando, elas vão lá e aprontam. O que a gente tem que fazer para evitar que acidentes domésticos aconteçam? Em primeiro lugar, ficar olhando a criança. Então não adianta, por exemplo, o pai, né? Eu como pediatra homem, eu gosto muito de falar do pai. Não adianta você ficar lendo um jornalzão, aquele jornal de domingo, os classificados, o homem gosta de ver preço de carro, tudo, e o teu filho está brincando do teu lado, ou a tua filha. Ele pode se machucar, ele pode tirar um controle remoto, engolir uma pilha de controle remoto, ele pode puxar, por exemplo, um aparelho de louça da mãe que teve uma festa no dia anterior e cair, eventualmente, pratos em cima da criança. Eu, no consultório, já tive todos esses acidentes. Então, grande conselho, olhe o seu filho, olhe a sua filha. Produto de limpeza sempre trancado. Trancados e remédios também. Já tive acidentes com produtos de limpeza, já tive acidentes com plantas, como, por exemplo, espada de São Jorge, já tive acidentes com remédios para tireoide, pílulas anticoncepcionais. Tudo isso faz parte do meu ofício de pediatra em mais de 25 anos. Já tive crianças que, infelizmente, tiveram intoxicações, acidentes, cortes, com tudo isso. Então, se você olha, você minimiza os remédios sempre em lugar inacessível para a criança, sempre. E eles aprontam mesmo, né, doutor? Normal, né? O senhor foi falando, eu fui pensando, meu filho já fez isso, já fez isso, já não fez isso. Não pensa no seu filho, pensa em você, Rita, no que você já aprontou, o que eu já aprontei. Sem dúvida, mas se nós estabelecemos uma vigilância programada, isso não acontece. Eu gosto muito de uma frase, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E né? A gente tem que ficar de olho assim nele, porque é um segundo que a gente distrai e eles aprontam. O preço da aprontam. liberdade é a eterna vigilância. Então, remédio fora do alcance, produto de limpeza também trancado. Sempre, sempre. Então tá bom, eu queria agradecer a presença aqui no estúdio do pediatra Marcelo Silber, que veio trazer aqui pra gente umas dicas, né, de como cuidar dessas crianças nessa época de verão e nessa época que eles enlouquecem a gente ficando dentro de casa, né, doutor? Com certeza, e foi um prazer interagir com vocês. Muito obrigada e obrigada a você por participar de mais uma transmissão do Terra. Terra, onde você está.